Gênesis, capítulo 46. E partiu Israel para Berseba com tudo o que tinha, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou com ele à noite em visões: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse: Eu sou o Deus de teu pai, e não temas descer para o Egito, porque eu te darei uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José colocará a sua mão sobre os teus olhos. Então Jacó saiu de Berseba, e os filhos de Israel levaram o seu pai Jacó e seus meninos e as suas mulheres nos carros que o faraó tinha enviado. E pegaram também os seus gados e todos os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e levaram à terra do Egito. E ainda mais Jacó e toda a sua descendência foram juntos. Foram com ele os seus filhos, os filhos de seus filhos, as filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo para o Egito. E os nomes dos filhos de Israel que foram ao Egito são Rúben, o seu primogênito, e os filhos de Rúben: Enoque, Palu, Esrom e Carne. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. Este último era filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, estes, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. E os filhos de Issacar foram Tola, Puva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jalel. Estes são os filhos de Lia, que ela havia dado a Jacó em Para-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e suas filhas foram 33. E os filhos de Gade foram Zefion, Rage, Suni, Isbon, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Azer foram Ina, Isba, Isvi, Berias e Será é a irmã deles. E os filhos de Berias foram Éder e Malquiel. Estes são os filhos de Zilba, a qual Labão deu a sua filha Lia, e a qual deu a Jacó essas 16 almas. E os filhos de Raquel foram José e Benjamim. E na terra do Egito José teve filhos chamados Manassés e Efraim, a qual Zenate, sua mulher, havia lhe dado. Ela era filha de Potifera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim foram Bela, Becher, Asbel, Gera, Naamã
Ei, Ros, Mupim, Upim e Ard. E estes são os filhos de Raquel, que deram 14 almas. E o filho de Dan era chamado de Razi. E os filhos de Naphtali foram Jazio, Guni, Jezer e Silim. E estes são os filhos de Bila, a qual Labão havia dado a Raquel, e a qual esta deu esses filhos a Jacó. E todas as almas foram 7. E todos que saíram de sua terra junto com Jacó, indo para o Egito, foram um total de 66 pessoas, fora as mulheres dos filhos de Jacó. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2 pessoas. Então, todas as almas de Jacó que foram ao Egito eram 70. E Jacó enviou Judá diante a José, para o encaminhar a Goze. E então chegaram à terra de Goze. Então José aprontou o seu carro e foi de encontro a Israel, o seu pai, até Goze. E, apresentando-se ao seu pai, agarrou o seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço por longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, porque já tenho visto o seu rosto, e que ainda vives. E depois disse José aos seus irmãos e a toda a casa de seu pai: eu subirei e vou anunciar ao faraó, e lhe direi que meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas, e tudo o que tem. Disse mais: e quando o faraó chamarem vocês e perguntar: qual é o vosso negócio? Então eu direi: os teus servos foram homens de gado desde a sua mocidade até agora, tanto quanto nós e nossos pais que habitem na terra de Goze, porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios.